Bora então fazer a correção, pessoal, da adicional 43 da apostila 5. E nesse exercício ele pede lá D, o inverso D, e te dá lá alguns números para você poder fazer esse estudo. Então, o inverso de 8. Como é que eu vou fazer o inverso de 8? Simples. Eu vou transformar esse 8 em uma fração, ó. Então, eu coloco 1 embaixo, tá bom? E aí, eu escrevo o inverso dele. O 8 é o meu numerador e o 1 é o meu denominador. Então, agora eu escrevo no inverso. O meu 1, que era denominador, passa a ser numerador, e o que era numerador passa a ser denominador. Prontinho, tá feito. A mesma coisa com esse aqui de baixo, ó. Acrescento 1, ele é negativo, então não esqueça do sinal. Então, nós vamos colocar lá 1 e inverter aqui, ó, fazer o inverso de numerador e denominador. A mesma coisa esse aqui, ó. Então, menos, vou colocar lá 1 quinto. Vamos pro próximo. Agora, 2 sétimos. Não preciso transformar em ninguém em fração, porque ele já está. Então, agora eu tenho 7 meios. Aqui, 5 nonos. Aqui, menos 2 trezeavos. Vamos pro próximo. 101 terços. Aqui é negativo, ó. Não esqueça de deixar negativo. Menos 13 dozeavos. Prontinho. Exercício feito e corrigido. Qualquer dúvida, pergunta lá, tá bom? Vamos então continuar as nossas correções. Eu resolvi fazer o vídeo, pessoal, para que vocês possam assistir novamente, se tiver dúvida, estudar em casa, fazer passo a passo, fazer sua correção com calma, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, começando o exercício, né, adicional 44, ele dá lá a multiplicação e algumas divisões também em frações. Então, nós podemos fazer isso aqui, ó. 5 vezes 6, 30. E 6 vezes 15, nós vamos ter 90, né? Cortou, isso aqui dá para simplificar por 3, então nós vamos ter 1 terço. Mas tem um método que a gente chama de método de cancelamento. Então, nós vamos aqui fazer alguns cancelamentos para diminuir as nossas frações, para ficar mais fácil na hora de fazer as multiplicações. Então, olha só. 5 e 15 estão na mesma tabuada, né? Então, se eu fizer 5 dividido por 5, eu fico com 1. E 15 dividido por 5, eu fico com 3. Vou fazer de outra cor agora, tá? O 6 e o 6 também. Então, se eu dividir 6 por 6, me dá 1. E 6 por 6 me dá 1. Olha só que facinho que fica agora, ó. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Veja, ó. Mesmo resultado, tá? Mas para isso, nós precisamos observar bem os números, ver quais são os números que fazem este processo de cancelamento, né? Que são os números aí múltiplos que estão na mesma tabuada e tudo bonitinho, para que a gente possa, então, diminuir a fração. Caso contrário, nós vamos ter que continuar trabalhando com o mesmo método. 4 vezes 1, 4 e 9 vezes 3, 27. Não dá para dividir, não dá para simplificar, deixa do jeito que está. Vamos pro próximo. Esse próximo aqui também dá para fazer o processo de cancelamento, tá? Então, nós vamos fazer lá, ó. Nós temos aqui o 3 e o 9. Se eu dividir 3 por 3, dá 1. E 9 por 3, dá 3. Vou fazer outra cor, tá? O 4 com o 8. Se eu dividir 4 por 4, dá 1. E 8 por 4 dá 2. Aí, olha só o que aconteceu. Eu tenho esse 2 aqui e esse 8 aqui, ó. Se eu dividir esse 2 por 2, dá 1. E se eu pegar esse 8 e dividir por 2, me dá 4. Então, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Agora, é só fazer a multiplicação, ó. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 3, 12. 1 vezes 5, 5. E 5 vezes 1, 5. Então, aí eu tenho 12 quintos, ok? Agora, vamos para as divisões, ó. Aqui não é fração,
vai se tornar uma fração. Eu gosto de usar o método do ping-pong que eu falei para vocês em sala, tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 4, 20. E 1 vezes 1, 1. E 20 dividido por 1 é 20. Então, esse é o meu resultado. Vamos pro próximo. Aqui eu tenho um parênteses, não muda, tá? Nós vamos colocar lá, colocar a fração, fazer o ping-pong, ó. 6 vezes 4, 24. E 1 vezes 3, 3. Isso aqui dá para dar uma simplificadinha, né? Na realidade, dá para fazer uma divisão, que é 24 dividido por 3. Então, isso aqui é 8. Aqui é a mesma coisa, ó, vamos lá. Isso aqui é uma multiplicação, só deixa eu rever aqui no livro, calma aí. O F é uma divisão aqui, tá, ó, pessoal? Vou colocar aqui a divisão, ó. E aí, sim. Voltando, então, nós vamos colocar 1 aqui e fazer o método ping-pong. Se você quiser fazer conforme a outra situação que eu mostrei em sala, também pode. O próximo eu faço, tá? 7 vezes 4, eu tenho 28. Olha só, eu tenho este 1 que é positivo e esse que é negativo. Então, mais com menos é menos 1. Aí, eu tenho esse 28, eu vou escrever aqui, ó, para vocês verem. 28 menos 1 é a mesma coisa que eu escrever 28 dividido por menos 1. Então, eu vou fazer a regra de sinal. Mais com menos, menos. E 28 dividido por 1 é menos 28. Então, tá feito aí o nosso exercício. Opa, aqui, ó. Acrescento 1 aqui. E vamos lá fazer o ping-pong, ó. Menos 6 vezes 7, nós temos mais com menos, menos 42. E aqui, ó, 1 menos 3, eu tenho menos 3. Esse menos 42 dividido por menos 3 é a mesma coisa que eu escrever menos 42 dividido por menos 3. Regra de sinal, ó, menos com menos, mais. E aí, nós temos o 42 dividido por 3. Então, nós temos aí 14. Essa é a nossa resposta final. Aqui, 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Eu falei do outro método, né? O outro método é assim, ó. 1/3 dividido por 1/7. Sem ser o ping-pong, você pode usar esse método também, que é copiar o primeiro, multiplicando o segundo inverso, que foi o primeiro exercício que nós fizemos. Não é 1/7? Então, 7 sobre 1. E aí, você vai fazer 1 vezes 7, 7. E 3 vezes 1, 3. Veja, ó, que deu o mesmo resultado, tá bom? Você escolhe. Aqui, cuidado com a regra de sinal, tá? Ó, ping-pong, ó. Opa, ping-pong. Ping, né? Menos 4 vezes 5, nós temos menos 20. 5 vezes o 3, 15. 20 e 15 está na tabuada do 5. Então, nós vamos ter lá, ó, menos 20 dividido por 5, nós temos menos 4. E 15 dividido por 5, nós temos 3. Então, menos 4/3. Aqui, ó, 5, vezes 3, 15. Aí, você tem 6 vezes menos 10. Mais com menos, menos 60. Vou colocar aqui embaixo para a gente poder fazer as simplificações. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que escrever 15 dividido por menos 60. Então, você vai fazer mais com menos, menos 15 sobre 60. Isso aqui você consegue simplificar, ó, por 15. Então, nós vamos ter lá menos 1 e 60 dividido por 15, nós temos 4. Então, menos 1/4. Aí, vamos ao K agora. 2 vezes 15
30, sempre de cima para baixo, tá? Depois de baixo para cima. 3 vezes 4, 12. Isso aqui também dá para simplificar, e nós vamos simplificar ele por 6. Professora, posso fazer por 2? Geralmente eles me perguntam isso em sala. Pode, eu vou fazer esse aqui por 2, tá? Só para me mostrar para vocês. Ai, professora, eu não sei quem que é o maior que divide, então eu vou fazer por 2 porque são números pares. Ok, vamos lá. 30 dividido por 2, 15. 12 dividido por 2, 6. Opa, 15 e 6 também tem na mesma tabuada, que seria quem? O 3. 15 dividido por 3, 5. E 6 dividido por 3, 2. Tá vendo que chegou aqui, ó? Não tem mais para onde correr. Nós não conseguimos fazer essa situação de divisão, né? Então, vamos deixar do jeito que está, que é o que nós chamamos de fração irredutível, tá bom? Mas você poderia ter feito direto com o 6, ó, porque 3 vezes o 2 é 6. Vamos fazer com o 6 direto, ó. Dividido por 6, por 6. 30 dividido por 6, 5. E 12 dividido por 6, 2. Olha lá, ó, mesmo resultado, tá bom? Pro próximo. Isso aqui, ó, 1/4 dividido. Isso aqui quer dizer dividido por 1/3. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, se você não conseguir enxergar como faz lá, desta maneira. E aí, você vai fazer o ping-pong, né? Ó, 1 vezes 3, 3. Então, aqui você faz assim, ó, o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima, tá? Se for nessa estrutura de cima. Senão, você reescreve. Opa! 4 vezes 1, 4. Então, nós temos 3/4 aí. O próximo, 2/5 e 3/5. Se você ficar na dúvida, você escreva ele, ó. E aí sim você faz novamente o ping-pong, ó. 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui, ó, nós podemos simplificar por 5, que vai dar 2/3. O N, que é o último, né? Se não consegue ver direitinho, escreva novamente, ó, menos 5 sobre 6, dividido por menos 7 sobre 12. Aqui, ó, eu vou colocar aqui, tá, embaixo. Menos 5 vezes o 12, nós vamos ter menos 60. E 6 positivo multiplicado por menos 7, mais com menos é menos 42. E aí, nós conseguimos simplificar o maior número aqui por 6. Professor, eu quero fazer por 2, ou eu quero fazer por 3. Eu posso? Pode, você pode. Só que enquanto der para dividir a sua fração, você continua, tá bom? Aqui por 6 eu já vou fazer direto, vai ficar mais fácil para mim. Então, ó, menos com menos, mais. Então, 60 dividido por 6, 10. E 42 dividido por 6, opa, 7. Então, 10 sétimos. E aí, encerramos, então, os nossos exercícios. Faça, refaça, estuda novamente, tenta fazer outros exercícios ali da apostila, para que você treine isso aqui e fique craque nisso aí, hein? Um beijo e um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Bons estudos aí.